Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, quero falar com vocês sobre poder. Isso mesmo, sobre buscar o poder de Deus. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, dizem amar a Deus, mas não buscam fazer aquilo que Ele nos manda, o ID de Jesus. Muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Muitos incrédulos ainda existem nesse mundo. Mas uma coisa que um incrédulo não consegue resistir é quando ele vê o poder de Deus operar. Quando uma pessoa incrédula vê acontecendo algum milagre, ele acaba se surpreendendo e acaba se rendendo aos pés de Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas hoje estão mais preocupadas em estar bem consigo mesmo do que fazer o bem ao próximo. O ID de Jesus não é só pregar o seu evangelho. Ele também nos disse que, se impôssemos as mãos sobre os enfermos, nós os curaríamos. Você deve estar pensando agora, mas ele falou isso naquela época. Ele falou isso para os seus discípulos. Sim, verdade, concordo com você. Mas quem recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna um quê de Jesus? Se torna um discípulo de Jesus. E se tornando um discípulo, tem que agir como um. O problema é que os crentes de hoje não estão buscando o poder de Deus. Não vemos mais, como antigamente, pessoas serem curadas como na época de Jesus. Na época dos apóstolos, até a sombra de Pedro fazia diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 15 e 16. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Todos, pessoal, todos eram curados. É o que diz o versículo, não é isso? Não diz alguns eram curados, diz todos. As igrejas não estão ensinando seus membros a buscar o poder de Deus e usar de uma forma que faça efeito, de uma forma que faça diferença. O problema é que as pessoas são tratadas como membros na igreja e não como discípulos de Jesus. Muitas pessoas acham que somente os pastores ou os evangelistas ou os obreiros podem orar pelas pessoas. Quantas vezes a pessoa chega perto do pastor para pedir oração? Quantas vezes? Várias e várias e várias vezes. Mas isso é errado? Não, não é. Mas as pessoas precisam aprender a agir usando o poder de Deus. Sabe por quê? Porque nem sempre os pastores estarão por perto para ajudar. Aí quem vai orar por você? Se você se tornou dependente em relação à oração. Você depende do pastor para orar por você. Muitos vão pensar assim, mas eu não acho que todos podem usar o poder de Deus ou que todos possam fazer milagres em nome de Jesus. Então pergunto a vocês, será que Jesus é mentiroso? Será que ele mentiu quando ele disse lá em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Claro que Jesus não mentiu. O problema está nas pessoas, pois dizem crer em Deus, mas não creem de verdade, não creem no poder dele. Jesus disse que os sinais seguiriam ou acompanhariam aos que crerem. Por isso digo e afirmo que está faltando o poder de Deus nas igrejas. Mas como se busca o poder de Deus? Em oração, falando com Deus, pedindo a Ele para te usar como usava os apóstolos, falar com Ele que quer fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muitos podem pensar que o poder de Deus só age em certas pessoas. Não, o poder que Deus deixou foi para todos.
Todos que recebem Jesus têm esse poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando recebemos Jesus em nossa vida, temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, recebemos o poder de Deus. Basta usar esse poder em nome de Jesus, usar crendo que a sua oração funciona. Aí você pode pensar, mas é simples assim? É só usar o nome de Jesus e você verá que o milagre irá acontecer. Ah, pastor, e se o milagre não acontecer? É porque você está duvidando como agora. Você já está colocando e se não acontecer? Fé é a certeza daquilo que você espera de Deus quando você usa o poder dele. Ou você acha que quando você dá uma ordem ao diabo em nome de Jesus, ele não tem que recuar? Será que a palavra de Deus é fraca? Será? Então ouça esses 2 versículos. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Deus está perguntando isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ouça agora esse versículo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Para um bom entendedor, esses 2 versículos mostram que a palavra de Deus é muito poderosa. É muito. Ela não é pouco, não, é muito poderosa. Ela tem poder. Quando você ora pedindo a Deus poder para fazer as mesmas obras que ele fazia, você está citando a palavra dele. Então, além de orar, temos que ler a sua palavra. É nela que encontramos o poder de Deus para combater o inimigo. Vem uma doença, você cita um versículo. Vem um medo, você cita outro versículo. Vem um problema familiar, você vai na palavra e vai buscar até encontrar algo que fale o seu coração e vai usar em seu favor. É desta forma que buscamos o poder de Deus, em oração e na leitura da palavra. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais cheio dele você vai estar, mais cheio do poder para usar contra o inimigo você vai ter. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. A palavra de Deus, para ser viva e eficaz, precisa estar em nós. Não adianta só ouvir as pregações dos pastores e não ler a Bíblia. A comunhão com Deus é também na leitura da sua palavra, pois quando você está lendo a palavra e um dos versículos fala diretamente com você, é porque Deus está falando com você diretamente e te mostrando algo especial. Deus só se revela para aqueles que o buscam de verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembram? Jeremias 29, 13. Então, se você quer ter o poder de Deus em sua vida, basta você querer. Primeiro, recebendo Jesus. Depois, lendo a sua Bíblia e de joelhos orando, falando com o Pai. Mostrando para Ele que você está disposto a ser usado por Ele para fazer o mesmo que os apóstolos faziam naquela época. Busque o poder de Deus e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida e na vida dos seus familiares. Eu tenho certeza disso. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que temos que buscar o Teu poder. A maioria das igrejas, Senhor, não está ensinando ao Teu povo como deve ser ensinado. A maioria das igrejas só tem uma boa pregação da palavra, mas não ensinam os seus membros, os seus discípulos, a usar o poder de Deus. O poder de Deus tem que ser usado para poder combater o inimigo e destruir toda a armadilha lançada por Satanás. Pai, que possamos todos os dias aprender com o Senhor como podemos guerrear e lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Que possamos sim estar sempre ao seu lado, estar sempre contigo, nos fortalecendo, combatendo o mal e destruindo tudo aquilo que é lançado contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares. Pai, que possamos sim guerrear contra os nossos inimigos usando o Teu poder. Que o Teu poder se manifeste na nossa vida. Te damos liberdade, Senhor, para poder nos usar conforme o Senhor quiser. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que querem ouvir uma boa palavra.
Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.